sais, bases fortes e ácidos fortes tem tem alfa igual a 100%. Como vocês podem se deparar com exercícios que o grau de ionização pode ser menor que 100%, às vezes o examinador faz um exercício para cobrar a fórmula só. Na prática, a gente acaba adotando sempre que para sais para bases e para ácidos fortes, alfa vale 100%, grau de ionização ou grau de dissociação. O correto do ponto de vista químico seria dizer que grau de dissociação é 100%, mas nessa linha de raciocínio aqui, a tendência é essa. Quais são os ácidos fortes? Só vou falar, não vou escrever para não poluir muito. HCl, HBr, HI, os ácidos sem oxigênio que são fortes, mais aqueles oxigenados onde o número de O menos o número de H é maior ou igual a 2. O que é o número de íons que a substância gera na ionização. Eu estou usando dois termos, apesar de a FUVEST ter, ela geralmente usa esses termos como sinônimos. Boas provas acabam usando os termos como sinônimos, apesar de não serem, porque tem uma definição específica. A gente fala que ionização é para os ácidos, que é a formação de íons para aquelas coisas que não são iônicas, porque ácidos são substâncias de natureza molecular. Então são substâncias moleculares que, quando caem na água, se ionizam, geram íons a partir da associação com a água. E a dissociação, a formação de íons a partir de substâncias de natureza iônica, como as bases e os sais. Então, o que o número de íons que a substância gera na ionização ou dissociação? Total. Vou colocar aqui alguns exemplos dessa quantidade de partículas ou de íons que a substância gera. HNO3, por exemplo, na água gera H+, mais NO3 menos. Portanto, o Q igual a 2. H4 P2O7 na água gera 4 de H+, mais P2O7, 4 menos. Portanto, o que nessa hora vale 5. Ou CaOH2
forma Ca2 mais 2 de OH-, onde o Q vale 3. E por último, um Al NO3 3 e forma Al mais 3 mais 3 nitratos, portanto, um Q igual a 4. É fundamental que vocês percebam esses processos de construção nos ácidos, nas bases e nos sais. Só deixa eu voltar uma coisa aqui. Então, soluções que têm íons. Os ácidos, as bases e os sais. Então, por que é que nas substâncias que não têm íons, o I é igual a 1? Porque quando não tem íon, não acontece esse Q aqui, continua a ser 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes alfa, 0. Então I é igual a 1 para substâncias que não formam íons. Aquelas que formam íons vão ter um Q diferente de 1. Fica a dica, fica a sequência de trabalho. Então, o cara lhe dá um exercício, por exemplo. Qual a elevação da temperatura de ebulição de uma solução de nitrato de cálcio que tem alfa 100%? Ah, e se ele não me falar do alfa? Falou ato, eto, ito é sal. Ato, eto, ito é sal. Sal, a tendência dele ter alfa 100%. Então, imagina você, está fazendo a continha só para a gente concluir aqui. Alfa 100%. 100% numericamente é 1. Faz a conta. 1 vezes Q. 1 vezes menos 1, menos 1. No fim das contas, quando alfa for igual a 100%, implica que o I é igual a Q. Não espalha. Fica para você isso aí. Se gostou e assistiu no YouTube, dá um like só para eu ficar sabendo que você gostou da explicação. E nas dúvidas, interaja. Se for aluno ou aluna, manda mensagem pelo WhatsApp ou pelos canais que a gente utiliza aqui nos tempos de pandemia, nos tempos de Covid-19. Gente, força para garantir as vagas. Grande abraço.